Glória a Deus. Vamos orar então para começar nosso estudo. E hoje nós vamos estudar sobre a questão de não mais escravo, mas somos filhos. Éramos escravos quando estávamos no mundo. Escravo de quem? Escravo do pecado, escravo das nossas vontades, escravo do nosso próprio eu. E a partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo, nós deixamos de ser escravos, somos então adotados como filhos por Ele. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, Cleilson, que esse vídeo que eu estou fazendo é por sua causa, para que você possa participar desse estudo quando você estiver tranquilo. Amém? Glória a Deus. Pai querido, queremos te glorificar, te exaltar, louvar o teu nome, agradecer ao Senhor pela sua fidelidade, pela sua bondade. Deus eterno, Deus de amor, estamos aqui nessa tarde tão maravilhosa, nesse restaurante abençoado, nessa terraça tão linda. Obrigado, meu Deus, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede. Gratidão a Ti pelas nossas vidas, pelas nossas vitórias. Gratidão a Ti, Senhor, pelos problemas que surgem, pois os problemas que surgem em nossas vidas é simplesmente o Senhor colocando em nossa frente para fazermos dos problemas uma ponte para chegar à nossa vitória. Depois de todo o problema tem uma grande bênção. Obrigado pelas as vitórias que vêm através das lutas, que vêm através dos problemas. Te damos graças e pedimos, Senhor, que nos dê sabedoria do alto, para entendermos, ó Deus, e sabermos passar pelos problemas e pelas lutas sem murmurar, mas glorificando e adorando o Teu nome. Eu entrego a minha vida e das Tuas filhas neste momento, nessa tarde abençoada, abençoando o Cleilson e as demais pessoas que vão ter a oportunidade de ouvir e participar desse estudo. Muito obrigado, Deus. Te exaltamos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, nós vamos ler todo o capítulo e aí vamos estar estudando versículo por versículo, amém? E vamos fazer como de hábito, cada um lê um versículo. Afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. No entanto, está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escraviza aos princípios básicos desse mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a doação de filho. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações, e ele clama, Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Glória a Deus. No passado, vocês não conheciam a Deus, e por isso eram escravos de deuses que de fato não são deuses. Agora, entretanto, já que conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que podeis pensar em retroceder a esses princípios significantes, fracos e pobres, aos quais de novo desejais servir? Guardai dias, meses, tempos e anos. Temo que eu talvez tenha ministrado inutilmente para convosco. Meus irmãos, peço que sejam como eu. Afinal, eu sou como vocês e vocês não me ofenderam em nada. E sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que vos preguei o Evangelho pela primeira vez. E não desprezaste nem rejeitastes aquilo que no meu corpo era uma tribulação para vós. Ao contrário, me recebestes como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. Glória a Deus. Ora, onde está aquele vosso júbilo? Porquanto eu mesmo sou testemunha de que, se fosse possível, tereis arrancado os próprios olhos para oferecê-los a mim. Será que agora, por ter dito a verdade, eu me tornei inimigo de vocês?
Aqueles que se mostram fazendo tanto esforço para vos agradar não agem com boas intenções, mas seu real propósito é vos isolar, a fim de que sejais constrangidos e demonstrar vosso cuidado para com eles. É muito bom que sejais sempre zelosos do bem e não apenas quando estou presente. Meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que com dores de parto por vossa causa, e isso até que Cristo seja formado em vós. Como eu gostaria de estar aí agora para poder falar com vocês de modo diferente, estou muito preocupado com vocês. 21. Dizei-me vós os que quereis permanecer subjugado à lei, acaso não tendes ouvido com clareza a lei? Porquanto está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outra da livre. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, porém o filho da mulher livre nasceu mediante uma promessa. Isto serve como um símbolo. As 2 mulheres representam as 2 alianças. Uma aliança é a da morte, uma aliança é a do Monte Sinai, e esta é representada por Agar. Os que são dessa aliança nascem escravos. 25. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que vive como escrava com seus filhos. Entretanto, a Jerusalém do Alto é livre e esta é a nossa mãe. Pois está escrito, alegra-te, ó estéril, tu que não davas à luz, e irrompe em brandos de júbilo, tu que não passastes pelas dores de parto. Pois os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que daquela que tem marido. Meus irmãos, vocês são como Isaac, são filhos de Deus por causa da promessa divina. No entanto, assim como naquele tempo, o que nasceu de modo natural perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece nos dias de hoje. Contudo, o que nos revela a Escritura, mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, amados irmãos, não somos filhos da escrava, mas sim filhos da liberdade. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Quando o apóstolo Paulo teve o cuidado pelo Espírito Santo e recebendo a revelação dessa palavra para nos ensinar, sim, ele estava falando de dois tipos de filhos, o filho da escrava e o filho da livre. Nós fazíamos parte, quando não conhecíamos a Jesus, fazíamos parte de filhos da escrava, porque vivíamos sob o jugo da lei. Vivíamos debaixo do jugo da lei e assim nós nascemos de maneira natural. Nascer de maneira natural significa que não éramos filhos da promessa, porque quando Jesus veio, a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Ou seja, ele veio para os filhos da livre. Amém? E os filhos da livre não o reconheceu como Salvador, como Messias, como aquele Jesus que eles deveriam receber. E assim, a Bíblia diz que ele então se fez luz para a escuridão. E ele então, ele apresentou para os gentios, que eram os filhos da escrava, ou seja, os filhos que não nasceram da promessa. Então, quando o Senhor Jesus veio para os seus, que eram já de Deus desde o início, porque ele fez a promessa, e eles não o receberam, não o reconheceram como tal Salvador, aí então a Bíblia diz que a luz brilhou nas trevas, e Jesus então foi luz para os gentios. E foi dessa maneira que nós o reconhecemos como Senhor e Salvador, e foi dessa maneira então que Jesus nos concedeu a salvação. E aí, por intermédio desse reconhecimento, de que nós reconhecemos Jesus, aí às vezes nós falamos, eu aceitei Jesus, eu conheci Jesus. Na realidade, foi ele que nos aceitou, porque éramos subjugados pela lei, éramos escravos do pecado, éramos escravos de nós mesmos, éramos escravos de Satanás. E como assim escravos de Satanás?
todos aqueles que são escravos do pecado são então escravos de Satanás. E Jesus veio para nos livrar dessa escravidão. E como que Jesus podia nos livrar da escravidão? Como é que Jesus me podia colocar no seu testamento pela graça, pelo amor e que eu pudesse então me tornar filha? A Bíblia diz, e nós sabemos, que todo testamento ele só tem valor quando o testador morre. Amém? Então Jesus, antes de morrer, Jesus nos colocou no testamento dele. Aí ele andou, ele foi luz na escuridão, ele então foi para os gentios e os encontrou. Ao encontrar os gentios, ele então os colocou no testamento, incluindo que esses gentios incluíam nós. Colocou no testamento. Agora Jesus fez um testamento. E nós estamos lá, escrito o nosso nome, que para nós existe uma herança. A herança de salvação, em primeiro lugar. A herança de vida abundante. Amém? É importante lembrar que a herança que Jesus deixou para nós não é só a herança de salvação. Primeiro, a herança da salvação. A herança de vida abundante. A herança da paz que excede todo entendimento. A herança de possuir na terra 100 vezes mais do que Deus tem para nós. Amém? E da vida eterna. A primeira é a herança da salvação, que é a vida eterna, né? A salvação é a vida eterna. Primeira, a herança é a salvação, que é a vida eterna. A segunda herança, vida abundante. Porque não adianta você ter salvação e ir para o céu quando morrer e não ter vida abundante na terra. Eu não quero ser igual a Lázaro. Mas pastora, Lázaro foi para o seio de Abraão. Sim, mas Lázaro viveu na terra, segundo a parábola, ele viveu na terra como um homem pobre, doente, cheio de feridas, cheio de chagas. Isso não era ter vida abundante. Mas Jesus nos colocou no testamento para nos dar vida abundante. Depois da salvação, a vida abundante. A paz que excede todo entendimento, ou seja, a paz que ninguém pode explicar. Qual é a paz que ninguém pode explicar, Lília? É você estar passando por todo tipo de ameaças, problemas e medos, mas você está sorrindo, feliz e glorificando. Quem é que sorri com felicidade? Só quem está em paz. Quem é que glorifica a Deus? Não importa o que está acontecendo do lado, só quem tem paz. E quem é que entende? Quem é que explica esse tipo de paz? A Bíblia diz que é a paz que excede todo o entendimento. Ou seja, não tem ninguém que possa explicar, Michele. Posso falar então? Aleluia. Glória a Deus. Vocês sabem que eu estou passando um problema com meu filho, né? Posso falar aí? Isso. E 2 dias, já tem 2 noites que ele está se drogando na minha frente, assim. E antes de ontem ele pediu a chave da cave e eu não dei, porque ele estava indo para a cave se drogar. E domingo, quando eu cheguei da igreja, se drogou. Aí ontem eu disse assim, Deus, eu não vou fazer mais nada, nem vou orar assim, chorando, que eu estava fazendo, orando, chorando. Ontem eu botei louvores bem baixinho do lado da minha cabeceira da cama e fiquei ouvindo, conversando com o José. Isso já era mais meia-noite, eu cheguei do trabalho, ele estava no escuro, tudo. Já sabe como é que a gente fica, né, quando se droga. E eu orei, fiz o meu voto de gratidão, que eu ainda estou fazendo o meu voto de gratidão por ele. E fui dormir, fiquei ouvindo louvor, e tudo que a senhora falou agora eu pensei, falei, como é que eu posso estar aqui deitada, sabendo que meu filho está ali no outro lado se drogando, mas eu sei que Deus que está trabalhando, é Deus que está na mão. Acordei 3 da manhã, ele estava com o telefone procurando, falei, tu tá procurando o quê? E ele não conseguia me responder. Eu falei, nossa, tá procurando droga que não existe mais. Vai dormir, menino. Aí eu falei, Jesus, tenha paciência com ele, porque a vida dele é sua. Sabe o que ele fez? Ele olhou pra mim, fechou as portas e foi embora pra rua de novo. Eu falei, tá na sua, irmão, Deus. Voltei a dormir de novo. Botei de novo louvor e glorifiquei, fui dormir. É como você falou, tem que ter paz. Deus dá paz. Mesmo sabendo que você tem um problema muito sério. E eu tô tendo um problema com ele muito sério, mas eu disse, tá na mão de Deus e eu não... Glória a Deus. Glória a Deus. Porque é muito fácil você glorificar, adorar, quando tudo tá bem. Tá tudo bem, você está com um bom trabalho, você tem a sua casa, seus filhos estão bem, não estão te dando trabalho, você não está passando luta com nada. É fácil glorificar assim.
Deus quer que nós glorifiquemos a Ele na adversidade. Então não importa o que esteja passando ao seu redor, a paz que você goza dela, a paz que você tem que ter é essa paz que não se explica. Como é que se explica uma pessoa dessa em paz, cantando, adorando, enquanto o filho está ali se drogando a ponto de morrer? Ele é maior de idade, ele tomou a decisão. O que você tem que fazer? Você vai morrer junto com ele? Não. Você vai glorificar e adorar o Deus que está no seu coração, o Deus que te adotou como filha. E a Bíblia diz que os nossos filhos são ensinados do Senhor e será grande a paz dos nossos filhos. Mas não é, mas pastora, olha as condições desse menino. Eu quero dizer que Deus me tirou da garganta de Satanás. Ele me tirou do fundo do poço onde mão humana não podia me tirar. E a minha mãe simplesmente dobrava o joelho, glorificava, adorava, cantava, porque ela sabia que a descendência dela era a descendência que ia morar no céu. Aleluia. Amém? A minha mãe dizia: eu não gerei filho para o inferno. Eu não gerei filho para herdar o inferno. Por isso a paz que ela tinha no coração, ninguém podia explicar. Então é essa paz que você estava sentindo ontem, e é essa paz que você tem que continuar sentindo, é essa paz, esse gozo que você tem que continuar levando em sua vida. Adorando ao Senhor, glorificando a Ele e exaltando a Ele nesses momentos tristes que se uma outra mãe que não tem Jesus estaria chorando, desesperada a ponto de morrer primeiro do que o menino. Então, confia no Senhor. Por quê? Porque você é herdeira. Então, fazemos parte da herança, considerando salvação, vida abundante, paz que excede todo entendimento e vivendo nessa vida os 100 vezes mais que Deus nos deu. Porque quando o apóstolo Pedro perguntou para Jesus, disse: mestre, o que eu vou ganhar em deixar tudo aqui para te servir? Jesus respondeu a ele e disse: vocês ganharão 100 vezes mais nessa vida, em bens, em família, em fazenda e a vida eterna. Então, a herança que Jesus deixou escrita para nós no testamento que ele fez, não foi só a vida eterna, foi tudo isso que acompanha aqui nessa vida, porque a vida eterna era do outro lado. E então, depois que Jesus fez o testamento, ele escreveu o testamento, e esse testamento foi escrito com o próprio sangue dele. Aí ele, olhando para aquele testamento, ele disse: bom, está aqui o testamento pronto, eu tenho muitas e muitas e muitas herdades e muita riqueza. Eu já coloquei todos os meus filhos aqui no testamento. Agora eu tenho que morrer para que o meu testamento tenha validade. Porque se o testador não morrer, o testamento não tem validade. Ele disse: agora eu tenho que morrer. Aí ele disse para os discípulos: vamos para Jerusalém, porque é necessário que eu vá, é necessário que eu padeça, é necessário que eu morra. Mas ao terceiro dia, quando ele dizia é necessário, ele estava dizendo: senão o testamento não vai ter validade. É necessário que eu vá, que eu padeça, que eu morra, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E então Jesus nos colocou no testamento. Então por que tantas pessoas que aceitaram a Jesus, elas não gozam dessas vidas? Elas não gozam dessas bênçãos. Muitas delas não têm paz, muitas delas não têm vida abundante, muitas delas não gozam ou vivem o 100% que Deus tem aqui. São pessoas que ainda não aprenderam a acreditar que o testador que morreu e ressuscitou, ele fez isso exclusivamente para ela. Se você fosse a única pessoa na face da terra, Jesus teria feito isso por você. Você já pensou que coisa gloriosa, Duda? Se você fosse a única pessoa na face da terra, ele teria vindo, ele teria feito o testamento, ele teria morrido e ele te dava a sua herança. Então, há muitas pessoas que não consideram isso. Elas acham que elas têm que fazer algo para ajudar nisso. E a Bíblia diz que a única coisa que nós temos que fazer é amar ao Senhor e obedecer às suas leis. Mais nada. E eu quero dizer algo para vocês maravilhoso. Que quando nós, Lília, presta bem atenção nisso. Quando nós amamos a Deus, nós amamos a Ele, nós temos grande prazer na lei dEle.
e que nós servimos a Ele com muita alegria e cumprindo os mandamentos do Senhor, a Bíblia já nos mostra que nós não precisamos ir atrás de nada. A bênção, ela tem que ir atrás de nós. E outra coisa, ela tem que correr. Porque nós não andamos a passo de tartaruga, não. E a bênção tem que correr para nos alcançar. A Bíblia diz que a bênção tem que nos alcançar. Mas há muitos que não acreditam no poder do testamento, Michele. Muitos não acreditam no poder do testamento, elas vão atrás da bênção. Enquanto a palavra do Senhor diz que quando nós somos reconhecidos e reconhecemos o valor do testamento, nós não paramos para esperar a bênção e nem vamos atrás dela. A bênção tem que nos acompanhar. E é importante o que eu ia te dizer, Lília. Eu quero que você ouça isso. Você nunca vai atrás de dinheiro. O dinheiro não vem atrás de você. O dinheiro está onde você precisa dele. Você acredita nisso? O dinheiro está onde você precisa dele. Mas onde? No lugar aonde você necessita que esteja, é lá que ele vai estar. Ele não vai vir atrás de você. Você não vai atrás dele. Deus vai colocar os valores que vocês precisam. Onde está a sua necessidade? Ou onde está a vossa missão? Você acredita nisso? Deus, Eduarda, Deus colocou na minha missão um valor exorbitante. Que eu vou chegar lá e vou contemplar. Aonde está a sua missão? Aí está o valor, os valores que vocês precisam. Se você acreditar nisso e considerar isso, vocês vão viver uma vida que nunca viveram e que ninguém perto de vocês viveram. O dinheiro que vocês precisam está onde a vossa missão vos espera. Você nasceu para quê? Qual é a sua missão? O que você olha para você, o que você pensa, o que eu posso fazer sendo filha, sendo herdeira, reconhecendo o meu valor como filha, porque foi colocado no testamento, porque só vai colocado no testamento os filhos que verdadeiramente os pais sabem que tem valor. O que eu posso fazer? Quem sou eu? Deus, ele não vai vir aqui para dizer para você, porque ele já disse quando ele colocou você no testamento. Ele não vai vir para dizer, olha, você é isso. Não. Ele vai dizer, olha para o testamento, seu nome estava lá. Então, não precisa de eu dizer para você quem é você. Basta você saber que você tem tanto valor para mim, que eu coloquei você no testamento. Aí você pergunta para você, qual é a minha missão na terra? O que eu vim aqui para fazer? Com certeza Deus conta que você veio para fazer uma diferença. Assim como Jesus fez. Jesus não veio para agradar. Jesus veio para contrariar. Porque Jesus andava ao contrário da lógica. Os sacerdotes, os hipócritas, eles andavam na direção da lei. Jesus vinha ao contrário dos sacerdotes. E aí Jesus, ele disse, eu vim para cumprir a lei, não vim para anular não, eu vim para cumprir, mas eu vim para trazer espada. Espada contra aqueles que andavam na lei, mas não viviam aquilo que eles ensinavam. Jesus veio para cumprir a lei e mostrar para o mundo que ele cumpria a lei e ele andava com Deus, que é o Pai que o enviou. Então nós somos herdeiros, somos filhos tão importantes que esse Deus nos colocou como herdeiro e deu o seu filho para morrer, para nos dar o direito de ter essa herança. A herança que eu ditei aqui para nós. A herança que eu falei. E o versículo 8 diz assim, no passado, quando não conhecias a Deus, eras escravo daqueles que por natureza não são deuses. Escravos de quem? Dos deuses. Os deuses que nós guardamos dentro de nós. Mas pastora, eu nunca guardei deuses dentro de mim. Um dos deuses, o meu eu. O meu eu. Outro Deus, com D minúsculo, o meu orgulho. Outro Deus, a minha arrogância, a minha prepotência, o meu achar que sei muito, o meu achar que sou boa demais, o suficiente de achar que não preciso de você, de achar que você é insignificante para mim. São deuses que nós guardamos dentro de nós. E nós...
mas agora você expulsou ele, não é? Graças a Deus, estou expulsando. São deuses que muitas vezes nós guardamos dentro de nós idolatramos eles e achamos que estamos certos. Mas eu só tive consciência, pastora, no Quando dia foi que a senhora me confrontada. falou. Deus, ele nos confronta através de quem? Das pessoas, através de mim, que sou sua pastora, sua sacerdote. Confrontei mesmo, confrontei duro. Depois ela me disse o medo que ela sentiu. Essa daqui falou, pastor, eu tive tanto medo naquele dia. Tanto medo que eu fiquei, que eu falei, meu Deus, será o que ela vai fazer? Com certeza eu não ia bater, mas eu ia confrontar. E confrontar com o quê? Com a gloriosa palavra de Deus. Que a palavra espada não veio para coçar, não veio para fazer isso aqui não. Espada veio para cortar. E ela corta dos dois lados. Ela corta para o meu lado primeiro. E depois ela corta para o lado para quem nós estamos Eu enviando. fiquei com tanto medo que eu ri. Ela sorria de tanto Eu nervosismo. fiquei tão nervosa que depois que acabou tudo, ela foi embora. Eu falei, pastora, me perdoa. Eu não fiquei tão Mas eu nervosa sabia. que eu não sabia. Tem aquela coisa, né? Ou a gente fica com raiva, ou nervoso pra matar a pessoa, ou você ri. Eu ri. Ela ficou tão nervosa e eu logo que eu percebi. Eu olhava. Eu percebi logo que ela estava sorrindo de tanto nervosismo. Então, o Senhor Deus, ele é tão glorioso que ele faz isso. Ele nos ama tanto. Era assim que Jesus fazia. Jesus vinha e confrontava aquele sacerdote e dizia, seus hipócritas, sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Você vai num sepulcro caiado, ele é branquinho, aquela coisa linda por fora, você fala, uau, que sepulcro lindo. Agora abre ele e vê o que tem lá dentro. Podridão e ruína. Assim eram aqueles sacerdotes que falavam da lei, mas não viviam a lei. Eles ensinavam algo que eles nunca conseguiam viver. Eles continuavam escravos dos deuses que tinha dentro deles. Então é por isso que o Senhor nos ensina essa palavra. No passado, quando não conhecias a Deus, éreis escravos daqueles que por natureza são deuses. Agora, entretanto, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Ele, como é que podeis pensar em retroceder a esses princípios insignificantes, fracos e pobres, aos quais, de novo, desejais ser vivos? Cada vez que nós desejamos voltar para o mundo, cada vez que nós desejamos fazer as coisas que não agradam a Deus, fazer as coisas que tiram de nós a santificação, cada vez que nós desejamos fazer as coisas que agradam a Satanás, nós estamos querendo retroceder. E ele pergunta, como que vocês podem querer retroceder no momento que Deus passou de fato a conhecer vocês? Porque aqui no versículo diz que vocês conhecerão a Deus, ou seja, que Ele, Deus, passou a conhecer vocês. Então nós não podemos retroceder. Versículo 10. Guardais dias, meses, tempos e anos. Ele está mandando nós guardar dia, tempos, meses e anos. Nós precisamos guardar. Temo que eu, talvez, tinha ministrado inutilmente para convosco. O apóstolo Paulo estava vendo tanta coisa errada acontecer no meio daquele povo. Pessoas retrocedendo, pessoas não guardando, não cumprindo a lei, porque não adianta você guardar a lei e não cumprir. Guardar era o que os sacerdotes faziam. Eles guardavam a lei, mas eles não cumpriam. O apóstolo Paulo estava tão preocupado, porque ele estava vendo tanta coisa errada, que ele disse, eu pensei que tudo que eu fiz em vosso meio teria sido inútil, em vão. É porque se a gente quiser cumprir a lei, não tem como, porque a gente não vai conseguir fazer tudo. Não. Então por isso que a gente tem que Por ficar isso, pela graça. por isso que A gente nós... queria ficar pela lei. Isso. Andar pela lei é muito mais fácil. Mas Jesus nos colocou no testamento para vivermos pela graça, porque a graça é muito mais difícil do que a lei. E tem muita gente que pensa, não, Jesus me salvou e eu sou salvo pela graça, então tá tudo ok. Não, a lei, não adulterarás, a graça, só de olhar para uma mulher e sentir desejo por ela, já adulterou com ela. A lei, não matarás, a graça, só de você ter ódio do seu irmão, já matou. Então a lei é muito mais rigorosa do que a graça. E essa herança é nossa. Versículo 12. Caros irmãos, rogo-vos que vos torneis parecidos a mim. O apóstolo Paulo, ele sabia
tanto como era a vida dele com Deus, ele sabia tanto como era a integridade dele com Deus, que ele dizia para o povo: eu quero que vocês pareçam comigo. Eu quero que vocês sejam igual a mim. Então, o que eu fizer, vocês façam. Amém? Amém. Amem. Falem a verdade. Sejam íntegros. Sejam verdadeiros. Não corram atrás do pecado. Se o pecado vir até vocês, fuja dele. Quem foge não é covarde. Quem foge são os corajosos que fogem. Foge do mal, foge da aparência do mal, foge do pecado. A Bíblia diz assim que nós devemos fugir nem só do que é mal, mas de tudo o que parece mal. Então fugir não é covardia, fugir é ter sabedoria. Então, pastor, uma pergunta. Eu desonrei hoje a minha mãe porque eu pedi para ela não passar a mão pela cabeça do meu filho? Não, claro que não. Você não ia dizer para ela: ó, mãe, apoia meu filho em tudo que ela está fazendo. Ó, mãe, apoia meu filho em tudo que ele está fazendo. Não, você não desonrou em falar: mãe, não passa a mão na cabeça dele. Ou seja, mãe, não apoia meu filho. Não, você não desonrou de jeito nenhum. Fica tranquila. É isso mesmo. Se você veio eu chegar e falar: não, que isso, deixa ele usar drogas. Você falou: ô, pastora, por favor, não passa a mão no erro do meu filho. Você não está me desonrando também. Porque a sua mãe, como serva de Deus, o que ela tinha que fazer? Se ela não puder dar uma bronca nele, que ela não passe a mão, mas que ela ore, porque ela é avó e ela tem autoridade tanto quanto Foi você. isso que eu pedi para ela, porque Orar. Ela compra tudo para ele. Por exemplo, ele passa a noite se drogando, mas hoje de manhã ela foi comprar coca, foi comprar pizza, foi comprar um monte de coisa. Eu falei: tu tem que parar. Ela tem que ajudar. Tu tem que parar, porque ele nunca vai ter consciência que ele precisa guardar o dinheiro dele. E ela disse que eu estava sendo má. Não, é porque ela não entende também, né? Eu falei pra ela: mas deixa, ela não entende. Eu falei: só não faz mais isso, falei pra ela. Ela não entende, não é você sendo má, não é você zelando pelo seu filho, e ela com amor de vó, né? Quer ver ele bem alimentado, e mesmo que ele esteja fazendo isso, mas também ela comprar as coisas para alimentar ele, ela não está errando, ela não está comprando droga. Ela não está comprando drogas para ele. Mim, não, porque assim, pastora, o mundo das pessoas que usam droga é totalmente diferente, por exemplo, a mentalidade dele, como a gente conhece, vamos supor. Ele: eu tenho tudo em casa, então o dinheiro que eu vou pegar, eu vou comprar minha isso droga. É verdade. Então, amanhã eu vou gastar hoje aqui esses 100 francos, mas amanhã eu tenho comida. Né? Então ela tem que ajudar ele a ter responsabilidade, isso, né? Isso mesmo. Não, você não desonrou ela, não. Então, não. Né? Versículo 13. Não, desonrou não. Versículo 13. E sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que vos preguei o evangelho pela primeira vez. Paulo, o que o apóstolo Paulo fez? O apóstolo Paulo fez daquele problema que era uma enfermidade, uma ponte para chegar até as pessoas que precisavam de ouvir a Deus. Então lembra quando a gente vinha conversando no caminho? Faça do seu problema uma ponte que te leve até a vitória. Depois do problema tem uma vitória. Quando o problema surgir, ai, Senhor, e vai falar com alguém por causa do problema, vai falar com outro por causa do problema. Mas, meu Deus, não, fala: glória a Deus, obrigado, Senhor, por causa desse problema, porque eu sei que esse problema é uma ponte. Você já ouviu a história dos dois garotos, que o pai gostava mais de um e não gostava muito do outro? O pai pega, compra uma bicicleta e põe eram dois filhos. Um dele era pessimista, todo problema para ele, ou qualquer coisa para ele era um problema, ou todo problema para ele era uma desgraça. O pai compra uma bicicleta pro filho que gostava e vai e pega um saco de cocô de cavalo e põe na beira da cama do outro filho que ele não gostava muito. Quando aquele filho que fazia de tudo um problema e todo problema para ele era uma miséria, quando ele acordou que ele viu a bicicleta, falou: o quê? Uma bicicleta? Eu vou montar nessa bicicleta, eu vou cair, eu posso quebrar um braço, eu posso quebrar uma perna, eu posso me ralar todo. O outro filho, quando levantou: um saco de cocô de cavalo. Aonde é que está o meu cavalo? Eu quero o meu cavalo. Eu tô feliz. Se tem cocô de cavalo aqui, então eu ganhei o meu cavalo. Então, você viu a diferença? Então, quando surgir um problema na sua vida, quando alguém te menosprezar, você considere um presente, porque atrás daquele problema, atrás daquela crítica, atrás daquele menosprezo, existe uma grande vitória para você. Aquele menino disse: eu quero o meu cavalo. Se o cocô do cavalo tá aqui, então o meu cavalo tá ali fora. Mas o pai não tinha contado não, não. Ele que imaginou. Então ele fez daquele problema que o pai dele achou que estava causando para ele fez daquele problema um presente. Ele fez daquele problema um presente. Então é isso que nós temos que fazer. É assim que o Espírito Santo quer que nós vivamos e que façamos. De tudo que aparecer em nossas vidas para nos causar mal, que possamos fazer daquilo uma ponte para uma grande vitória.
Porque a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele está dizendo, tem de bom ânimo, atravessa a ponte, que é essa aflição. Não, nessa posição tá bom. Tem de bom ânimo, eu venci. Ou seja, todos os problemas que surgiu na vida de Jesus, ele fez desse problema uma ponte e venceu. E ele quer que nós façamos igualzinho a ele, amém? Amém. Glória a Deus, que maravilha. Versículo 14. Não desprezastes, nem rejeitastes aquilo que no meu corpo era uma tribulação para vós. Ao contrário, me recebeste como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu tenho o privilégio desse apóstolo Paulo. Ele disse que quando ele chegou lá entre o povo, estava doente, estava com problema, e o povo recebeu ele. Ele não recebeu ele como se ele fosse um peso. Ele está doente, vamos ter que... Não, eles não receberam o apóstolo Paulo dessa maneira. Quando eles viram o apóstolo Paulo doente, com problema, eles pensaram assim... Ele está doente, então ele vai passar mais tempo com a gente. O tempo que nós vamos cuidar dele é o tempo que nós vamos aproveitar e usufruir da presença dele. Então aquele povo teve a sabedoria de fazer da doença de Paulo uma vitória para eles. Glória a Deus. Gente, quando nós pensamos dessa maneira, é glorioso demais. E o apóstolo Paulo então falou que ele foi recebido ali como um anjo de Deus, como o próprio Jesus. E eu estou feliz que eu estou dizendo que eu tive o privilégio do apóstolo Paulo, que tem uma família lá no Brasil, que quando eu vou lá, eles já são bem velhinhos. Eu gosto de ir lá fazer culto lá com eles e cantar com eles. A irmã, ela é bem velhinha, ela está na cadeira de roda, ela não dá conta mais de andar. Aí quando eu cheguei lá, ela disse assim, irmã, quando a senhora chega aqui, parece que foi Jesus que chegou. Ai, glória a Deus, eu senti tanto gozo na minha vida de ouvir ela falar aquilo, senti tanta alegria, e falo para Deus que eles ainda estão vivos, falo, Senhor, dá saúde para eles, dá vida para eles, que eu quero ir lá, antes deles ir para a glória, eu quero ir lá ver eles e cantar com eles. Então é maravilhoso quando você chega em um lugar e as pessoas veem você como se fosse o próprio Cristo, o próprio Jesus, mas não está te idolatrando, não, você está transparecendo Jesus está sendo mostrado através de você. E é assim que ele quer que nós sejamos, que ele seja mostrado para o mundo através de nós, que as pessoas quando olharem em nós falam, uau, parece que eu estou vendo o próprio Jesus. É assim que Jesus quer que nós vivamos. Louvado seja Deus. Versículo 15, nós vamos encerrar no 15. Ora, onde está aqueles vosso júbilo? Porquanto eu mesmo sou testemunha de que, se fosse possível, teríeis arrancado os próprios olhos para oferecê-los a mim. Glória a Deus. O apóstolo Paulo estava falando de uma maneira tão graciosa, tão grata àquele povo, que ele disse, olha, vocês me trataram tão bem, cuidaram tão bem de mim, que se eu precisasse, vocês arrancariam os olhos de vocês e me davam. Mas agora eu vejo vocês tristes, agora eu vejo vocês chorando, agora eu vejo vocês sofrendo. Onde está aquele júbilo, aquela alegria? Onde está aquele gozo? Não deixe que a tristeza, não deixe que as lutas, não deixe que o problema, que a provação tire dos vossos lábios o direito de louvar. Não deixe que nada disso tire de vocês o direito do gozo. Jesus, Ele está aqui. Jesus, Ele está à direita do Pai, e o Espírito Santo em nossos corações, para nos dizer, eu vos dou força para continuar jubilando, glorificando e exaltando a Deus. Ele vai revelar a sangue. Amém? Amém. Onde é que está o vosso júbilo? Não deixe que pessoas maldosas tirem o júbilo dos seus lábios. Não deixe que um capricho de Satanás tire o júbilo dos seus lábios. Não deixe que uma solidão tire o júbilo dos seus lábios. Louve ao Senhor, adore a Ele, porque só Ele é digno de glória, louvor e adoração. E você foi colocado no testamento porque você é muito importante e Ele te considera e te adotou como filho. Amém? Amém. Glória a Deus. Fica esse estudo, essa palavra, eu estou chorando de alegria de sentir a glória e a presença de Deus aqui. Amém. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu é que o